Oi pessoal, sou eu, o professor Tarragó, e vamos continuar conversando um pouco mais sobre termologia. Hoje o enfoque da nossa aula vai ser nas escalas termométricas. Quando a gente estudou formas de medir temperatura, nós falamos de um modo geral de como que a gente pode fazer para medir temperatura baseado, por exemplo, em propriedades de materiais que mudam de acordo com a mudança de temperatura. A gente faz uma calibração disso e aí a gente consegue medir a temperatura de qualquer coisa. Hoje a gente vai colocar um número nesses aparelhos. Como assim? A primeira vez que se tentou medir temperatura, né, foi o Fahrenheit lá, que pegou o termômetro esse que a gente conhece e foi medindo a temperatura de diversas coisas, foi vendo lá com um termômetrozinho de mercúrio e aí percebeu que ele ia precisar de algo a mais, não bastava ter o aparelho. Ele ia ter que fazer algo do tipo colocar uma escala lá para poder anotar esses valores de quais eram as temperaturas. Então ele foi o primeiro camarada a fazer uma escala de temperatura e por isso a escala Fahrenheit é importante e é usado ainda em 2 ou 3 países hoje em dia. Quando vocês vão para países, por exemplo, como os Estados Unidos, vocês vão ver que as temperaturas lá estão mostradas em Fahrenheit. Assiste uma transmissão na TV e mostra lá que a temperatura lá do jogo ou do ambiente no momento é de 90 graus. E aí vocês olham assim, como 90 graus? 90 graus Fahrenheit. Então, a escala Fahrenheit foi a primeira a ser feita, só que no começo ela teve um grande problema, que o Fahrenheit usou como padrão para fazer a medida dele um dia muito frio e botou lá 0 graus Fahrenheit e pegou a temperatura do corpo humano e botou 100 graus Fahrenheit, dividiu em 100 partes e aí estava criada a escala Fahrenheit. Qual é o problema disso? A temperatura do corpo humano é uma coisa que pode variar de acordo com o ciclo menstrual das mulheres ou quanto que tu correu, ou se tu está com febre. Isso faz com que o ritmo com que a energia é produzida dentro do teu corpo mude e isso afeta a temperatura. Então tira a precisão da escala Fahrenheit. Hoje em dia ela já é padronizada, é claro, mas foi algo, digamos, mais artificial essa padronização dela, não foi algo que surgiu naturalmente do modo de funcionamento. Celsius foi um pouco mais esperto, ele estava estudando as propriedades da água e aí ele teve um clique, a ideia de construir uma escala de temperaturas que fosse baseada nas propriedades da água. Então ele foi lá, colocou uma mistura de água e gelo em equilíbrio, colocou o termômetro dele e onde marcou isso ele disse, olha, aqui é 0 graus da escala Celsius. Pegou a água fervendo, colocou o termômetro lá dentro e disse, olha, aqui vai ser os 100 graus da escala Celsius. Bem melhor que a escala Fahrenheit, embora também tenha muitas imprecisões. Por exemplo, a temperatura de ebulição da água varia brutalmente com a altitude, com a pressão do ar. Quem conseguiu fazer ter uma iniciativa um pouco melhor e que, por isso, hoje em dia ela é utilizada até mesmo no meio científico para a gente fazer publicações, para divulgar resultados, foi o Kelvin. O Kelvin usou como base da escala dele uma descoberta, que foi a descoberta, digamos assim, do zero absoluto. Mas, como assim zero absoluto? Estudando as propriedades dos gases, a gente pega gases diferentes e esses gases diferentes têm a sua temperatura variada junto com a sua pressão. À medida que eu vou pressionando o gás, eu vou fazendo com que ele ocupe volumes cada vez menores. E quando eu vou baixando essa temperatura, eu vou fazendo com que esse estado desse gás, a forma em que esse gás pode ser descrita, vá tendendo a um estado onde o gás estaria indo para um volume zero. Agora, se eu tenho um volume zero, seria o gás sumir? Então ele assumiu que esse lugar, essas condições em que o gás assumiria uma temperatura, um volume zero, seria alguma coisa inatingível. E fazendo isso em diversas situações, todos esses gráficos aqui, ó, eles convergiam para um mesmo ponto, menos 273 graus Celsius. Tá? E aí ele pensou, bom, isso deve ser
a temperatura mais fria que existe. Deve ser a coisa mais fria que pode existir no universo. Então, eu vou botar o zero da minha escala lá, bem lá no zero. E aí esse é um zero absoluto, porque é o zero, zero mesmo. Não tem como ter menos energia do que isso. Tá? Na prática, o que eu estou fazendo é reduzir a energia das moléculas até um ponto onde elas ficariam paradas. Temperatura zero. Então, esse ponto, por motivos que a gente não consegue explicar aqui, ele sempre vai ser inatingível. Então, ele é o zero absoluto, ele é uma coisa que é uma idealização. A gente não consegue chegar lá fisicamente de forma alguma. Tá? Bom, a escala dele foi baseada, então, no mesmo tamanho de grau da escala Celsius. Ele pegou o mesmo tamanho de grau e construiu uma escala que começava a partir do zero absoluto e ia subindo dali para frente. De modo que, na escala Kelvin, eu só tenho temperaturas positivas. Tá? Sempre temperaturas positivas na escala Kelvin, que é uma coisa desejada. Afinal, energia cinética é uma coisa que é m vezes v ao quadrado, tá? Sobre 2. E esse v ao quadrado sempre vai ser uma coisa positiva, assim como a massa. Então, a energia cinética é uma coisa sempre positiva. Então, temperatura, logicamente, deveria ser uma coisa sempre positiva, já que uma coisa está relacionada com a outra. Bom, como que eu posso relacionar essas três escalas de temperatura? Na verdade, eu faço um mesmo esquema que funciona para todas. Não só para essas três, mas para qualquer tipo de temperatura. Então, a gente procura colocar pontos de correspondência entre elas. Por exemplo, a gente coloca aqui a correspondência que existe entre graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. E notem que aqui tem um erro, tá? Grau Kelvin. Jamais. O Kelvin não tem grau. Tá? Isso aqui está errado. Todos eles estão representando aqui o ponto em que a água misturada com gelo fica em equilíbrio na pressão normal, na pressão atmosférica, na CNTP. Então, esse ponto de correspondência a gente conhece. Esse outro ponto aqui de correspondência é quando a água está fervendo, tanto na escala Celsius, quanto na escala Fahrenheit, quanto na escala Kelvin. E se eu quero descobrir como é que é a relação entre essas temperaturas em qualquer faixa de temperaturas, então eu coloco aqui no meio uma representação da temperatura respectiva. Então, aqui na escala Celsius vai aparecer uma temperatura Celsius. Aqui na temperatura Fahrenheit, na escala Fahrenheit, aparece temperatura Fahrenheit. Na escala Kelvin aparece temperatura Kelvin. Todos eles correspondendo uns aos outros. Isso daqui não funciona se a gente fizer uma regra de 3 simples, mas ela funciona se a gente fizer uma regra de 3 entre as diferenças de temperatura. Como assim? Se eu pegar essa diferença aqui, que no desenho está chamado de A, e essa diferença que está sendo chamada de B, a razão A dividido por B tem que sempre dar o mesmo valor, qualquer que seja a escala de temperatura que tu escolheu. Então, como que eu calculo esse A aqui? Eu tenho Tc menos 0. Como é que eu faço o B? 100 menos 0. O A vai do 0 até o Tc e o B vai do 0 até o 100. Então, isso me dá aqui, A sobre B. No caso do Kelvin, do Celsius, vai ser Tc menos 0. E o B, 100 menos 0. Agora, eu faço a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, para Fahrenheit e para Kelvin. Então, aqui vai ficar Tf menos 32 e 212 menos 32. Então, eu tenho o A e o B também para a escala Fahrenheit. Para a temperatura Kelvin, eu vou ter Tk menos 273. E depois, 373 menos 273, exatamente os valores do A e do B. E elas têm todas que ser iguais entre si. Então, isso aqui mostra uma relação entre todas elas. Mas não é normalmente isso aqui que eu vou usar. Se eu quero a relação entre Celsius e Fahrenheit, por exemplo, eu esqueço essa daqui e trabalho só com essas duas. Se eu quiser trabalhar com Kelvin e Celsius, eu trabalho só com essa parte e eu sumo com essa. Então eu posso pegar parte a parte. Se vocês pegarem
essa equação aqui, ó, que relaciona Fahrenheit e Celsius e simplificarem ela, vocês vão ver que pode sair esse menos zero daqui, pode sair esse menos zero daqui, e 212 menos 32 dá 180. Simplificando essa relação, o 100 com 180 vai ficar 5 e 9. Então, exatamente o que está escrito ali foi simplificado e ficou aqui, ó, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Para que serve isso? Para que vocês, sabendo o valor de uma das temperaturas, vocês consigam saber qual é a temperatura correspondente na outra escala. Então, chegaram lá no aeroporto, nos Estados Unidos, está marcando lá 80 graus Fahrenheit. Está quente ou está frio? Faz a conversão. Bota aqui e vocês acham o resultado. A mesma coisa funciona para Kelvin. Então, o Kelvin, simplificando essas duas aqui, eu vou obter TK igual a TC mais 273. O que já era esperado. Afinal, o que eu tinha dito antes para vocês é que o tamanho do grau da escala Kelvin é o mesmo tamanho do grau na escala Celsius. Então, sempre que sobe 1 Kelvin, sobe também 1 grau Celsius. E as duas vão subindo exatamente na mesma proporção, exatamente na mesma forma. Essas diferenças acontecem porque o tamanho do grau Celsius e do Kelvin é o mesmo. Então, é muito fácil achar a relação entre Kelvin e Celsius. E é mais difícil a gente calcular de cabeça assim, a relação entre Celsius e Fahrenheit, porque a cada vez que sobe 1 grau Celsius, eu tenho uma subida de 1,8 graus Fahrenheit. Então isso tira aquela linearidade que tinha de subir 1 aqui e subir 1 lá. Aqui, cada vez que sobe 1 na escala Celsius, sobe 1,8 na escala Fahrenheit, sobe mais. Então a escala Fahrenheit, ela trabalha com uma amplitude de números muito maior, porque ela varia muito mais o seu valor à medida que a temperatura Celsius vai variando. Nas próximas aulas a gente faz mais exercícios envolvendo isso. Isso aqui é só a base para vocês entenderem o resto. Até mais, pessoal.